Nós vamos estar louvando ao Senhor com o cântico e depois vamos estar meditando na mensagem desse cântico e na palavra de Deus. Quando eu vejo o irmão se esfriando, da igreja querendo sair, é o pecado que está dominando, ele vai se afastando e deixa o redil. É o pecado que está em você, este tolo inimigo de Deus quer sair e não acha jeito, então foi defeito da igreja de Deus. Quer sair e não acha jeito, então foi defeito da igreja de Deus. O pastor para ele não serve, o presbítero não tem pregação, os diáconos não cuidam direito, todos têm defeito, é só ele que é o bom. É o pecado que está em você, este tolo inimigo de Deus quer sair e não acha jeito, então foi defeito da igreja de Deus. Quer sair e não acha jeito, então foi defeito da igreja de Deus. Este tal é o fermento da igreja e não gosta de exortação. Se o culto tratar de doutrina e da disciplina, ele pede a exclusão. É o pecado que está em você, este tolo inimigo de Deus quer sair e não acha jeito, então foi defeito da igreja de Deus. Quer sair e não acha jeito, então foi defeito da igreja de Deus. Realmente, nós vemos muitas vezes na igreja alguns problemas e a gente queria comentar um pouco sobre esse assunto nesse momento. Nós vemos lá no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 25 ao 33, diz que os 12 espias retornaram de espiar a terra, vieram até Moisés para prestar relatório e disseram: verdadeiramente é terra que mana leite e mel. Porém, a maioria deles começaram a desencorajar o povo, dizendo que a cidade é forte e o povo que habita nela é poderoso. E viram também os filhos de Anak, homens gigantes. Deus tinha prometido já levar o povo até esta terra. Lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7 e 8, e também Êxodo 33, do versículo 1 ao 3, Deus já havia dito que destruiria, lançaria fora todo o povo que habitava naquela terra. E no versículo 30 diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a terra que Deus já havia dado em herança, e certamente nós prevaleceremos contra ela. E os contrários continuaram a infamar a terra que tinha espiado. Números 14:1 diz que toda a congregação chorou naquela noite. Começaram a se levantar contra Moisés e Arão e murmuravam, dizendo: por que trouxeste-nos a esta terra para cair na espada? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Na igreja do Senhor Jesus, no meio do povo de Deus, nunca foi diferente também. Jesus teve os opositores no meio dos 12, e um chegou a traí-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Em Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 28, Jesus mostra a trajetória que eles iriam seguir ao realizar a obra de Deus. Imagine, Jesus falou que eles seriam como ovelhas no meio de lobos. Tem que estar sempre atentos e vigilantes. Jesus também falou para estar atentos sobre os que procuravam caluniar, os que procuram com calúnias levar aos sinédrios ou às autoridades.
tentando calar os que procuram pregar a palavra da verdade a esse mundo. Diz que irmão entregaria a morte a outro irmão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Moisés e Arão estavam sendo odiados pelo povo, tentando levar o povo à terra que manava leite e mel. Na igreja instituída por Jesus, foi estabelecida uma liderança para cuidar do povo com o propósito de conduzi-los até a Canaã celestial. Nós vemos lá em Efésios 4:11, diz que ele mesmo designou na liderança apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Você que me ouve tem sido submisso a essa liderança, você que faz parte de uma igreja, ou tem sido um murmurador, só que enxerga dificuldades, como os 10 espias que informaram a terra que Deus já havia prometido a Israel. Daquele povo que deram ouvidos às palavras desestimuladoras dos 10 espias, nenhum daqueles entraram na terra, morreram no deserto. Só Josué e Calebe, que confiou, que obedeceu a palavra que Deus havia prometido a eles, entraram na terra. A igreja, desde o início, passa por perseguição pelos que estão de fora. Jesus falou, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas os que entristecessem o coração, mas o que entristece mais o coração de Deus, são os que estão dentro da igreja, causando divisão, murmurando, criticando o trabalho do pastor, das lideranças. Arão acabou perdendo a bênção, deixou de entrar na terra, porque deu ouvido à murmuração e permitiu que fosse construído um bezerro de ouro. Olha o que Arão fez, deu ouvido à murmuração do povo. Quantas igrejas que estão deixando de ser abençoadas porque seus líderes têm se deixado levar por aqueles que fazem movimentos entre o povo, querendo levar a igreja a se rebelar contra Deus, contra os pensamentos mundanos e hereges. O cântico que cantamos no início fala justamente sobre isso. Pessoas que só vêem defeito na liderança, só vêem defeito nos irmãos, e muitos desses aproveitam até as redes sociais para difamar a igreja, difamar a liderança e difamar os irmãos. Todo aquele povo que se levantaram contra Moisés e difamaram a terra, que eles já estavam de posse, segundo a promessa de Deus, morreram no deserto. Todos aqueles que tentaram difamar o povo de Deus. Em Lucas 17, no versículo 1 ao 4, Jesus fala que é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele que por aquele que vier escândalo. Você que quando vê o erro de alguém, talvez você possa até ver o erro de alguém, ou que foi prejudicado pelo erro de alguém, repreende essa pessoa pessoalmente, perdoa-lhe, quantas vezes for necessário perdoar. Jesus falou que os que escandalizassem e que fizessem outros pecarem por causa do escândalo, era melhor que pusesse uma pedra no pescoço e se lançassem ao mar. Tem pessoas que têm prazer em difamar, falar mal do pastor, falar mal da igreja. Não se esqueça que o dono da igreja é Jesus. Ele falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, e é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz que Jesus é a pedra, é o fundamento da igreja. Jesus é a pedra, é o fundamento da igreja. Você que está passando, talvez, por um momento de frieza espiritual, você que talvez foi injustiçado, ficou magoado por qualquer coisa na igreja, ore, peça perdão, perdoe, ajude o seu líder, o seu pastor, para que a bênção esteja sobre a sua vida. Não saia da igreja, porque nem Jesus se livrou dos murmuradores, dos traidores, logo no início da igreja, e com você não vai ser diferente. Nos dias que estamos vivendo, temos que cada um cuidar da sua vida espiritual. Por isso Jesus disse em Lucas
12:37. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor voltar, achar vigiando. Marcos 13:33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. 1 Coríntios 16:13 diz assim: vigiai, estáis firme na fé. Que Deus abençoe a sua vida, você que me ouve nesse momento, você que ouviu essa mensagem. Não desista da sua fé. Deus tem promessa para a sua vida. Não pense que você saindo da igreja, indo procurar outra, achará que lá não vai ter problemas. Às vezes o problema pode estar em você. Se não estiver, vai ter problemas onde você vai ter que fazer como Josué e Caleb, vencer os problemas e as murmurações. Os problemas você vai vencer e também tomará posse da terra, da Canaã celestial. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa ficar no seu coração, você que me ouviu nessa noite. Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que a bênção de Deus chegue até você. Curta, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal para que outros também possam ser alcançados por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.